Olá, que a paz do nosso Mestre envolva nossos corações e nos abençoe hoje e sempre. A reflexão de hoje é sobre o perdão e ela faz parte do projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. A passagem do Evangelho que ilustra esse tema perdão está na mensagem de Paulo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E nós vamos ler aqui da Bíblia de Jerusalém. Nós vamos ler a partir do versículo 12 para o melhor entendimento. Portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Já nós voltaremos a essa mensagem de Paulo aos Colossenses, mas nós trouxemos uma outra passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus, capítulo 18, versículo 23, que é a parábola do devedor implacável. Jesus conta essa parábola depois que Pedro faz uma pergunta a ele. A pergunta está no versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. E aí Jesus emenda com a parábola do devedor implacável. Às vezes essa parábola se chama mau servo, depende da tradução do Evangelho. E essa parábola, que nós recomendamos a leitura dela integral, mas neste momento nós vamos contar a parábola por causa de tempo. E conta a história de um rei que tinha diversos servos e ele resolve acertar contas com seus servos. E um desses servos lhe deve 10.000 talentos. Era bastante dinheiro. E esse servo não tinha como pagar e o rei manda prender o servo, ele, toda a família dele, confiscar seus bens. E ele se joga aos pés do rei e suplica perdão. E o rei perdoa. Na sequência ele vai embora e ele encontra um outro servo que lhe deve 100 denários. 100 denários perto de 10.000 talentos é dinheiro muito pouco, quase nada. E esse segundo servo que deve 100 denários ao primeiro servo, aquele que foi perdoado, pede perdão também, suplica o perdão da dívida, mas o servo, o que foi perdoado, não perdoa esse segundo servo e manda que o prendam. Ele, com a família dele, confiscar bens, tudo que na época era comum fazer. Algumas pessoas assistiram tanto o rei perdoar ao servo que lhe devia 10.000 talentos, como esse servo que foi perdoado não perdoar o outro que lhe devia 100 denários. E foram contar para o rei o que eles assistiram. E aí, aqui no versículo 32, Jesus termina a parábola assim: Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus encerra: Eis como o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Aliás, Jesus nos ensina sobre o perdão numa das suas máximas, dos ensinamentos máximos do cristianismo, que é quando Jesus nos ensina a orar. No Pai Nosso, Jesus tem uma frase do Pai Nosso que é: Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus, em outras passagens também, Jesus nos ensina sobre o perdão. Agora, voltando para a Epístola de Paulo aos Colossenses, a mensagem que Paulo deixa aos Colossenses, olha só: revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Paulo nos ensina que para perdoar há que se ter compaixão, bondade, humildade. Essas são virtudes, na verdade, que andam juntas. Para você conseguir perdoar,
é importante que você se coloque no lugar do outro, que você tenha humildade, que você tenha mansidão. Isso tudo são virtudes que nós vamos desenvolvendo. A gente reencarna para isso, para evoluir. E a evolução é assim que se dá, através do desenvolvimento de virtudes. E perdoar, então, faz parte da evolução. Não se consegue evoluir, ter um crescimento espiritual sem desenvolver o perdão. Nós trouxemos esse livro de José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, e tem um capítulo que ele dedica só ao tema perdão. Esse capítulo se chama Largar as Pedras. Se possível, recomendamos a leitura, então, desse livro, especialmente desse capítulo. E nesse capítulo, José Carlos de Luca nos fala que perdoar é manter distância psíquica da pessoa ou da situação que nos causou dor. É evitar diálogos mentais. Então, muitas vezes, nós nos sentimos magoados, ofendidos, e a gente fica com aquele diálogo assim, é porque eu devia ter respondido tal coisa, ele me fez isso, eu devia ter feito aquilo, e nós criamos diálogos mentais que nos aprisionam, nós nos aprisionamos nesses diálogos mentais. E nos causamos, inclusive, doenças físicas. A medicina já fala muito sobre isso, sobre doenças que nós causamos a nós mesmos. Que carregar mágoas, ressentimentos, são doenças, nós nos causamos doenças de carregar essas mágoas, ressentimentos. Então, José Carlos de Luca nos sugere, inclusive, renovação da atmosfera mental. Assim, quando estamos num ambiente abafado, a gente quer abrir janela para refrescar o ar. Assim também, há necessidade de fazer uma renovação na atmosfera espiritual, conseguir treinar o perdão para renovar essa atmosfera mental. E José Carlos de Luca nos fala também que, porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, que pensam assim, se eu perdoar ele vai me fazer de novo, ele vai me magoar de novo, ela vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E na verdade, De Luca nos fala que perdoar não é ser apático, ser uma pessoa que não reage, que não se protege. Não é aceitar dos outros comportamentos que nos causam dores. Não é aceitar desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais. É conseguir largar as pedras, não desejar o mal para o outro, não ficar fazendo esse diálogo mental, não se aprisionar e aprisionar o ofensor nesse diálogo mental. Sabemos que é difícil perdoar, né? Mas tem algumas ações que nos ajudam nesse perdão. Primeiro, é lembrar que não tem ninguém que não tenha causado dor ao próximo, que não tenha magoado ao próximo. No nível de evolução que a gente está, é comum que a gente magoe um, outro. Então, aos olhos de Deus, todos nós precisamos de perdão. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve pensar quando está buscando perdoar alguém, que nós também somos devedores, né? E uma outra forma é se colocar no lugar do outro, ter compaixão, porque muitas vezes a outra pessoa que nos ofendeu nem tinha esse objetivo, acabou acontecendo como consequência, mas nem tinha o objetivo de nos magoar, de nos prejudicar. Então, entender, jogar para o racional, entender qual foi a causa dessa ação que acabou nos magoando. Uma outra forma de perdoar é a gente entender que a importância do perdão, inclusive para vidas futuras, para a gente não carregar. Muitas vezes José Carlos de Luca nos fala que o perdão interrompe mágoas que podem se perpetuar por várias encarnações. Então fica aqui a reflexão sobre o perdão, a sugestão para que, se possível, ler esse capítulo do livro do José Carlos de Luca e as passagens do Evangelho que nós sugerimos. E perdão é um exercício que a gente faz, assim como outras virtudes. A gente vai exercitando, vai praticando o perdão e uma hora a gente percebe que, revestido de compaixão, de mansuetude, de humildade, a gente está conseguindo perdoar. Para que a gente possa também pedir perdão. Que a paz e o amor do nosso Mestre continue nos envolvendo hoje e sempre.